quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, para então refletirmos na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 18 a 20. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Até aqui, até o versículo número 20. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Pai amado, estamos nesse instante com a Tua palavra mais uma vez aberta diante de nós. E suplicamos ao Senhor que a Tua palavra nessa manhã seja para nós clara, objetiva, que possamos compreender, ó Deus, de modo claro e objetivo. Derrama, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós presentes aqui nessa manhã. Porque nós precisamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, para que possamos também colocar em atividade, em ação na nossa vida. No dia de hoje, na segunda-feira, na terça, cada dia da semana. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos que as limitações do Teu servo, Senhor, não sejam obstáculos de modo algum para a compreensão da Tua palavra por parte do Teu rebanho, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como crescer, desenvolver em sabedoria? Eu julgo que esse é um dos mais importantes assuntos para a nossa vida, ainda mais porque somos cristãos, servimos a Deus. Um dos atributos mais desejáveis, eu creio, da humanidade é sabedoria. E alguns, erroneamente, confundem sabedoria com conhecimento. Conhecimento é a aquisição de informação. Alguém pode adquirir muita informação por meio de leitura, vídeos, áudios, e hoje com a internet há muita facilidade, e ainda assim não adquirir sabedoria, ter conhecimento e não ser sábio. A sabedoria trata da aplicação correta do conhecimento na vida prática do dia a dia. E nesse caso, pode ser que uma pessoa com pouco conhecimento venha revelar grande sabedoria, ao aplicar de modo correto o pouco conhecimento que tem, justamente para resolver as questões da sua vida. É interessante que nós, de modo geral, temos um apreço pela leitura da Escritura, por ouvir sermões, por ver bons pregadores, por ver bons palestrantes. A nossa igreja, ela é caracterizada também por isso, de modo geral. Mas tudo isso trata de aquisição, adquirir conhecimento. Corre-se o risco, inclusive, de sermos pessoas que adquirem o conhecimento, pessoas que consomem, mas se nós não pegarmos algum momento e, após lermos a Escritura, fecharmos e refletirmos naquilo que nós lemos, corremos o risco de termos apenas conhecimento.
Na igreja em Sapucaia, eu digo a eles, é necessário fechar a Bíblia depois de ler e refletir, fazer as conexões, ver como que estas informações são decodificadas em atitudes e aplicadas na vida prática, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o marido, no relacionamento com as pessoas, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, e assim então desenvolver a sabedoria. Todo ser humano, de modo geral, deseja ser sábio. E a prova disso está no fato de que ninguém deseja ser tolo. Chega até a soar estranho aos nossos ouvidos esta questão. A sabedoria traz grande benefício, e alguns deles, apenas para a gente observar antes de adentrarmos no texto. Benefício da sabedoria, tomar decisões. Agindo com sabedoria, temos possibilidade de tomar boas decisões. Resoluções de problemas. Com sabedoria conseguimos escolher princípios adequados para a resolução de conflitos. Relacionamentos saudáveis. Com sabedoria conseguimos não apenas escolher boas amizades, como também podemos alimentar essas boas amizades, manter essas boas amizades com sabedoria. Em quarto lugar, um crescimento pessoal. Com sabedoria podemos realinhar o nosso comportamento, aplicando os princípios de Deus em nossa vida e crescer em santidade. Sabedoria é extremamente desejável e dispensa maior explicação do que estas. Quando Paulo fala aos nossos irmãos de Corinto sobre sabedoria, ele faz uma exortação muito importante e explica a sua exortação. Ele diz, não engane a si mesmo. E explica, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Como desenvolver sabedoria na minha vida? Fuja do auto-engano. A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Fuja da sabedoria desse mundo também. Primeira questão, versículo de número 18. Não engane a si mesmo. Diz assim a palavra de Deus, ninguém se engane a si mesmo. Mas claro que isso é impossível. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Paulo é claramente enfático nessa passagem, ao mostrar que a verdadeira sabedoria não é deste século, ou seja, não é desse mundo. A orientação para a vida não pode ser encontrada simplesmente nas coisas desse mundo separadas de Deus. Paulo tinha acabado de dar instrução para os líderes da igreja. Os parágrafos anteriores nos mostram isso. E nesse momento traz à tona o fato de que o coração do homem pode se enganar ao fazer uso de princípios que promovem apenas a si mesmo. Usar princípios que trazem apenas autopromoção. É uma maneira de se auto-enganar. Parafraseando o verso 18, podemos dizer que se alguém deseja ser verdadeiramente sábio, será, pelo mundo, tido como louco, pois a verdadeira sabedoria está em aplicar os princípios de Deus nas várias situações do dia a dia. É a contramão do mundo. Porque muitas vezes a Bíblia vai te falar, vai te apontar uma direção que o mundo vai dizer, nossa, que negócio estranho isso, não é bem assim. Cadê aquele jeitinho esperto? Cadê aquela situação, né, de você, o jogo de cintura aqui e ali, para ser esperto, para ser inteligente, para ser sábio? A Bíblia é clara quando ela fala a nós a maneira como nós temos que agir. E dentre as maneiras com que nós temos que agir, enfatiza-se a verdade, a transparência, essas coisas que o mundo nem sempre privilegia, nem sempre tem
como algo importante. Esse assunto vem sendo desenvolvido desde o início da carta de Paulo. Enquanto alguns desejavam boa oratória e outros desejavam milagres, os pregadores traziam a mensagem da cruz. Abra sua Bíblia, páginas antes, aí capítulo 1, versículo 22. A mensagem da cruz era loucura para uns e escândalo para outros. Então diz assim, versículo 22 em diante: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os leitores da carta, os primeiros leitores da carta, inicialmente tinham isso no seu pensamento. Não, nós queremos a mensagem referente ao Messias anunciado do Antigo Testamento. Nós queremos alguém que traga sinais, coisas miraculosas, coisas extraordinárias. Ou então, pessoas que falem muito bem, boa oratória. Paulo tinha uma experiência interessante anteriormente a essa escrita da carta, essa comunicação com a igreja de Corinto. Ele havia estado em Atenas e ali no Areópago havia falado, havia usado até mesmo frases de pessoas, filósofos da época, pessoas cultas segundo o mundo. E parece que quando ele escreve à igreja de Corinto, ele nos apresenta a situação de que, olha, o que importa mesmo é ser direto. É Cristo crucificado. Alguns ouvintes da carta, alguns primeiros leitores da carta, imaginavam, ok, o Antigo Testamento nos diz que todo aquele que é colocado no madeiro é maldito. Como que pode o Messias anunciado do Antigo Testamento ser um que foi para o madeiro? Não havia facilidade, certamente, dos primeiros leitores, em entender que ele foi para o madeiro como substituto teu e meu. Todo o castigo que era para vir sobre nós, veio sobre ele. E de fato, ele suportou todas essas coisas. De fato também, os primeiros leitores esperavam coisas miraculosas, junto com o anúncio, por bons oradores, da mensagem do Messias prometido no Antigo Testamento. Mas quem eram aqueles que estavam pregando a palavra de Deus? Com exceção de Paulo, obviamente. Pescadores. Pessoas simples. Pessoas simples. Pessoas sem faculdade, sem curso de oratória, não conheciam Hernandes, não conheciam... Enfim, pessoas comuns. E isso chocava os primeiros leitores da carta. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 8, Paulo já vinha falando, tocando na questão da sabedoria. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 10 até o verso 13, capítulo 2, 1 Coríntios. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Perceba que na sua Bíblia, Espírito está com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito de Deus, aquele que abre o entendimento, aquele que abre a nossa mente para compreendermos as verdades espirituais da palavra de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito
que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. No desejo de entender, ou melhor, de atender os anseios do coração, e o que parecia mais fenomenal, alguns irmãos da igreja de Corinto estavam esquecendo sua dependência de Deus para procurar a autopromoção, elegendo princípios do mundo para nortear suas decisões. Somos de Paulo, não, somos de Apolo, não, somos de Cristo, e alguns desses casos eram o mesmo que dizer, não, isso não nos importa, somos de qualquer coisa. Além da clara divisão iniciada nesse buscar da autopromoção. Ensinamento para nós, diante desse versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 3. Não engane a si mesmo. E é interessante que isso pode ser em pequenos detalhes ou em grandes detalhes, mas o ser humano às vezes gosta, infelizmente, de enganar a si mesmo. E talvez você já possa ter tido algum momento claro de experiência nessa área na sua vida. Quando em situação muito simples, você, ao despertar de manhã, coloca o relógio 10 minutos antes, para ficar 10 minutos a mais na cama. Ou algo desse jeito, aproveitar um pouquinho mais o calor, o aconchego das cobertas. É uma espécie de auto-engano. Aplicada talvez em outras áreas da vida, em outras proporções, ela nem sempre parece ferir a nossa consciência. Mas de fato precisamos nos cuidar contra o auto-engano. Não engane a si mesmo. Os anseios do coração que buscam os princípios deste século não promovem a verdadeira sabedoria. Precisamos dizer ao nosso coração muitas e muitas e muitas vezes, coração, te aquieta aí. A palavra de Deus é o que determina para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Emoções, calma. Vocês não são senhores da minha vida. Às vezes somos levados a agir, muitas vezes, por emoções. E fazemos distinções, observamos e tomamos decisões baseado nas emoções. Precisamos cuidar dessa questão. Eu lembro de uma ilustração clássica em que irmãos estavam orando e um deles diz, eu não estou sentindo que Deus está aqui no nosso meio. E sempre quando eu lembro dessa ilustração, eu lembro da frase que diz, a dificuldade, o problema é das emoções. Não é da presença de Deus, porque aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra de Deus diz, e eu preciso crer. O meu sentimento deve ser moldado de acordo com o que a palavra nos diz. Senão, eu acabo cometendo o auto-engano, enganando-me a mim mesmo. O coração é enganoso, o coração não deve ser o senhor de nossa vida para tomada de decisões, nem para escolha alguma. Quando eu falo aos jovens, eu brinco com eles dizendo, olha, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se você dissesse, o rapaz dissesse à menina, eu te amo com todo o meu coração, não ia ser bem visto. Ainda mais se a pessoa conhecia os ensinamentos de Jesus. Porque do coração procede tudo que é ruim. E nós não conhecemos o nosso coração. Mas Deus esquadrinha o coração. E Ele que conhece os labirintos do nosso coração, é o único que pode dizer para nós, vem por aqui, vem por ali. E nos conduz no meio do turbilhão, no meio da tempestade,
de modo seguro, em que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa luz clareia passo a passo. Não é um sol que ilumina todo o contexto, tudo de uma vez só. E é interessante que isso nos torna dependentes daquele que é o dono da palavra. Quanto mais eu for dependente de Deus, melhor eu vou caminhar. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 25, da seguinte maneira: o caminho para a verdadeira sabedoria, ou melhor, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Salmo 25, verso 9. O caminho para a sabedoria é reduzir nossa opinião sobre nós mesmos para um nível conveniente e estarmos dispostos a ser ensinados por Deus. A pessoa deve tornar-se um tolo aos olhos do mundo, para que seja verdadeiro e completamente sábio aos olhos de Deus. Aonde que nós estamos procurando a aprovação? A nossa aprovação deve vir de Deus, não do mundo. A pessoa que renuncia ao seu próprio entendimento para poder seguir a instrução de Deus está no caminho da sabedoria eterna e verdadeira. O homem que crê ser sábio o suficiente para a vida não está aberto para aprender de Deus e é capaz de desejar corrigir até mesmo a instrução que vem do Senhor. E não é poucas vezes que você pode deparar com pessoas que dizem: mas se eu fosse Deus eu ia fazer diferente. Se eu fosse Deus eu colocava um fim nisso aqui, eu resolvia aquilo ali. E parece que as pessoas querem corrigir aquilo que Deus está direcionando, aquilo que Deus está dirigindo. Aquele que desejar ser de fato sábio, deve aprender do Senhor e não colocar sua própria sabedoria em concorrência com a de Deus. Segundo e último lugar, queridos, versículo 19 a 20, como se tornar, ou como desenvolver, melhor dizendo, como desenvolver a verdadeira sabedoria. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Fuja dela. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19 a 20. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Paulo, mais uma vez, é claro ao afirmar que aquilo que o mundo entende como sabedoria, não é sabedoria de verdade. Toda a sabedoria que despreza a orientação de Deus, obviamente, é tola. Toda sabedoria que for buscada fora dos princípios de Deus, não é sabedoria de verdade. A sabedoria, segundo os princípios de Deus, é que de fato traz a aprovação do Senhor. Toda sabedoria que despreza, portanto, a orientação de Deus, obviamente é tola, justamente porque somente Deus tem palavras para a vida. É o que nós lemos lá em João capítulo 6, verso 68. Paulo passa a citar duas passagens do Antigo Testamento em que a sabedoria mundana é colocada em evidência. Está aqui nos versículos 19 e versículo 20. Primeiro é citado a passagem do livro de Jó, em que o ímpio é apontado como sábio, mas um sábio segundo o mundo. E Deus revela como que ele apanha o sábio, ou entre aspas, o espertinho, nas suas tramas. Em segundo lugar, é citado no versículo de número 20, o texto de Salmos,
em que o homem natural é apresentado como aquele que trama artimanhas para alcançar os objetivos, e Deus é revelado como aquele que conhece perfeitamente todas as tramas do coração humano. Nada surpreende Deus. Nós já sabemos disso. Nada pega Deus de surpresa. Deus não somente é o Criador de todas as coisas, como Ele é o conhecedor de todas as coisas que aconteceram, que acontecem, que vão acontecer e aquelas que poderiam acontecer, mas não vão acontecer. É um conhecimento pleno. E isso tudo pode ser comprovado pela Escritura. A sabedoria deste mundo passa longe de ser sabedoria verdadeira. A sabedoria verdadeira trabalha a nossa vida. Antes, a sabedoria humana que despreza a Deus é loucura e leva o homem à ruína. Eu fico abismado e, por outro lado, fico extremamente feliz com a mesma situação. Quando a gente observa pessoas que não seguem a Deus e que são reportadas pelo mundo como pessoas sábias, filósofos, pessoas inteligentes, que se colocam entre duas situações, ora uma, ora outra. Às vezes apontando para Cristo, apontando para a Bíblia e dali resgatando princípios interessantes e ensinando, e outra, maioria das vezes, fazendo reflexões sobre a humanidade, fazendo reflexões sobre a sociedade, e tirando conclusões e fazendo afirmações que claramente absurdas. Livros que, mesmo não sendo cristãos, e de repente você pode ler ou estar lendo, ou chegar a ler algum livro em alguma área de interesse pessoal, para desenvolvimento de si, desenvolvimento relacional, social, ou um trabalho, e você pode perceber que muitas e muitas vezes é resgatado, é ilustrado princípios que são aprovados, são resgatados e ilustrados com passagens da Escritura. Nós não estamos afirmando, obviamente, que não se deve ler livros além da Bíblia, ou que todo livro que se lê tenha que ser de uma editora evangélica ou um livro cristão. Existem outros livros, existem matérias, e quem estuda ainda, os jovens, leem muitos materiais, e estes materiais, quando trazem à tona, quando trazem à superfície princípios aprovados, muitas vezes você consegue encontrar ali pontes com princípios que estão na Bíblia. A sabedoria deste mundo, quando foge de Deus, verdadeiramente é loucura e leva à ruína. A verdadeira sabedoria aponta para o Senhor, traz de volta a Escritura, nos traz, resgata princípios para a vida. Todo momento em que o ser humano toma decisões, não considerando os princípios de Deus, ele age conforme a sabedoria desse mundo. E aí, obviamente, as coisas não vão dar certo como dariam com princípios bíblicos. Sejam nas questões grandes ou pequenas da vida, devemos sempre procurar princípios de Deus para aferir nossas atitudes, para confirmar. Há um tempo atrás,
numa escola dominical, eu falava com a igreja lá em Sapucaia, e isso me chamou muita atenção, porque surpreendeu algumas pessoas. Princípios bíblicos, ou um princípio bíblico, numa ilustração, para comprar um ferro de passar roupa para a esposa. Pastor, que absurdo, um ferro de passar roupa, você vai ali na loja, você compra e pronto. Até para isso tem que ter um princípio bíblico. O interessante é que nós, como cristãos, temos que ter os princípios bíblicos em nossa mente, a tal ponto que as nossas decisões espontâneas, instantâneas, também venham encharcadas com esses princípios bíblicos. Naquela ocasião eu falei, se você for comprar um ferro de passar roupa para sua esposa, você não vai, usando o princípio bíblico, você não vai comprar hoje aquele ferro, né, pesado, enfim, você vai comprar um ferro que dentro das suas possibilidades seja o que mais facilita o trabalho da esposa, porque você cuida da esposa, princípio bíblico de Efésios. Ela é parte de você, e você cuida de si mesmo, você cuida da família. Então você vai escolher algo melhor, ou o melhor que você consegue dentro das suas condições. E dessa maneira aplicamos princípios bíblicos e agimos com sabedoria. Uma questão interessante. Quando você, no dia a dia, tem que tomar decisões, nem sempre você vai orar. As coisas mais simples passam despercebido. Você não vai orar. Então você vai conversar com alguém, ou você vai abrir uma porta, você não fica pensando, eu abro com a mão esquerda ou com a mão direita. Não, peraí, eu vou orar, vou perguntar para o Senhor, é a esquerda, a mão, é a direita, a mão, qual que eu vou usar? Não, isso acontece. Muitas vezes, esse é o ponto que eu quero trazer à tona nesse instante, muitas vezes, a maioria delas provavelmente, você vai agir de modo espontâneo, de modo automático. O que vai fazer diferença é o que, ou com o que você está alimentando o seu cérebro. Com o que você está alimentando a sua mente. Porque na hora da espontaneidade, o que vai ser o guia para a sua atitude é aquilo com que você tem alimentado o seu cérebro. E aí então você vai espontaneamente agir de modo aprovado por Deus, se você tem alimentado a sua Bíblia com conhecimento. Adquire conhecimento, isso não é sabedoria, é conhecimento. Mas você vai revelar sabedoria, até mesmo de modo espontâneo, se você estiver adquirindo o conhecimento, os princípios de Deus. Para nem todos os casos você vai parar, orar e pedir direção. Muitas vezes vai tomar decisões espontâneas, e essas decisões espontâneas vão ser pautadas naquilo com que você tem alimentado a sua mente. Então, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, enfim, seja esse que ocupe o vosso pensamento, é o que a palavra de Deus nos diz, é o que Paulo fala em uma de suas cartas. Porque na hora que agirmos de modo espontâneo, estaremos transbordando sabedoria, agindo com princípios da Escritura. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E temer a Deus trata de conhecermos mais da vontade de Deus para agir em nossa vida de acordo com o que o Senhor determina como certo. Precisamos temer ao Senhor. Pastor, o que é temer ao Senhor? É ter medo de Deus? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, é ter medo de Deus? A gente tem que ter medo de Deus? E aí eu respondo para eles, olha, tem que ter medo de fazer diferente do que Deus ensina. Temer a Deus. Pode colocar dessa maneira. Ter medo de fazer diferente do que Deus ensina, do que Deus determina. Queremos desenvolver sabedoria na nossa vida mais e mais. Então temos que fugir do auto-engano. Temos que buscar o princípio na palavra de Deus. Precisamos fugir da sabedoria desse mundo. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Isso é conhecimento. E na hora de agirmos de acordo com esses princípios. Isso é sabedoria. Crescer em sabedoria. Que Deus nos abençoe.
Vamos orar nesse instante, queridos? Quero convidá-lo a fechar os olhos.